Bom dia! Isso aí, gente, começando o mês de setembro com o nosso jornada de lives, né? Um desafio muito grande nosso aqui, onde nós vamos todos os dias, tá? De setembro, nós vamos estar fazendo lives para o seu desenvolvimento, para te ajudar a ter uma boa saúde mental, emocional e, consequentemente, física, né? Porque quando a gente melhora a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, o nosso físico é muito beneficiado. Então, não tem como a gente deixar aí a saúde física de fora dessa jornada, porque você vai ter um impacto, tá? Em todas as áreas da sua vida. É isso mesmo. Durante esse mês de setembro, nós preparamos, assim, temas de muita relevância, que vai o quê? Tocar a alma humana, exatamente isso. E isso vai fazer o quê? Com que você tenha uma autorreflexão sobre a sua vida, o seu estado atual, como que você se encontra hoje e o que você pode fazer para que você conquiste o seu estado desejado. Ou seja, que você chegue exatamente aonde você quer, que você alivie esse peso que está aí dentro de você, que você consiga enxergar os seus valores, aquilo que você é bom, que você consiga performar em todas as áreas da sua vida, que faça muito sentido. Então essa jornada de live, ela só vai ter valido a pena se no final dela, se a gente chegar lá no último dia de setembro e você ter passado por uma transformação, você ter a sua vida verdadeiramente impactada pelo conteúdo que nós vamos trazer durante essa jornada. Então, de segunda a segunda, todos os dias do mês de setembro, às 6h45, eu vou estar aqui trazendo um conteúdo muito relevante, muito impactante para a sua vida. E que se você acompanhar essa jornada e colocar em prática, né, trazer olha só de você trazer uma reflexão sobre o conteúdo que você vai ter aqui nessa jornada, né, nessas lives, a sua vida ela já vai ser transformada, a sua vida já vai ser impactada e talvez você nem perceba, mas só de você estar aqui atento, ouvindo, participando, você pode ter certeza que você vai ter resultado, porque é uma metodologia testada e validada já pelos nossos alunos, esses conteúdos que nós estamos trazendo para vocês. E vamos começar então a nossa jornada, vamos começar com um tema que eu sempre digo, quem aí me conhece, se você já me conhece, você sabe que eu sempre digo isso, né? E é uma verdade isso, né? Tudo começa pelo autoconhecimento. Qualquer uma decisão, uma tomada de ação, a forma como que você reage a algo, quando você busca, você para pensar na tomada de uma decisão, na verdade, tudo isso está relacionado com o seu autoconhecimento, o quanto que você se percebe, o quanto que você reconhece alguns valores em você mesmo. Então, o autoconhecimento, ele é o princípio de tudo, tá? E nós vamos começar essa jornada falando sobre o autoconhecimento. E pra gente fazer essa entrada aqui triunfante, eu trouxe uma frase, né? Uma frase que ela é épica, é uma frase que foi... acredita-se que ela foi escrita 5 séculos, mais ou menos, antes de Cristo, e ela faz muito sentido até hoje, tá? Conhece-te a ti mesmo. Então essa é uma inscrição, né? Uma frase muito famosa, e ela estava escrita onde? No templo de Apolo em Delfos, né? Lá na Grécia Antiga. Então assim, lá na entrada do templo de Apolo tinha essa frase, conhece-te a ti mesmo. Mais ou menos o que? 5 séculos antes de Cristo. Então a gente pode dizer aí o que? Mais de 2.500 anos, no mínimo, tá? Que essa frase, ela existe e ela já fazia muito sentido para os filósofos da Grécia Antiga. Eles já trabalhavam muito em cima dessa frase, inclusive Sócrates trazia, né? Então muita gente acredita que essa frase era de Sócrates, mas não é, né? A autoria dessa frase, ela é desconhecida, mas Sócrates usava muito, né? Dentro do seu trabalho, dentro da sua filosofia, ele trazia muito esse questionamento do autoconhecimento, o porquê que é importante, a busca, né, os anseios do ser humano estava muito relacionado ao quê?
ao autoconhecimento, ao fato de você conhecer a si mesmo, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vocês olham, né? Se a gente parar para pensar nessa frase escrita lá, né, há 2.500 anos, a busca pelo autoconhecimento, e a gente traz ela para hoje, para a atualidade, ela é atemporal, é uma frase que ela continua fazendo sentido para as pessoas, né? Ela continua sendo parte das necessidades humanas, tá? Porque essa é uma das necessidades humanas, a gente se conhecer, a gente saber quem de fato somos, de onde viemos, por que viemos, para onde vamos, o que será a nossa vida, né? O que eu consigo fazer dessa minha existência, quais são os meus valores, os meus princípios, no que eu sou bom, o que eu não sou bom, né? Por que eu me importo tanto com o que o outro pensa ou acha de mim. Então tem muitos questionamentos que isso vai impactando a nossa vida, né? E de uma forma muito negativa quando a gente passa a não encontrar as respostas, quando a gente passa a não entender de fato quem nós somos, tá? Então essa frase ela é considerada uma das máximas mais importantes pelos filósofos gregos, tá? E até hoje nós podemos dizer que ela faz muito sentido e ela é trabalhada por muitas e muitas pessoas. Então a ideia por trás dessa expressão é que o autoconhecimento ele é fundamental para uma vida plena e sábia, né? E eu acredito muito nisso, então eu sempre coloco que o autoconhecimento ele é necessário em toda a fase da nossa vida, em todas as nossas atitudes, todas aquelas tomadas de decisões, né? O autoconhecimento ele vai nos direcionando. Então, conhecer a si mesmo envolve o quê? Explorar as suas próprias virtudes, fraquezas, desejos, valores, limitações. Você se conhece? Você sabe de fato quais são as suas virtudes? Talvez você vai falar, André, mas eu não tenho nem virtudes. E as suas fraquezas? Você sabe quais são? E se você tem consciência das suas fraquezas, você consegue construir as suas fortalezas. Quais são os seus desejos? Seus valores? Os seus valores, quando você tem clareza dos seus principais valores, e você utiliza isso como critério em tomadas de decisões, tudo começa a fazer sentido na sua vida. E as suas limitações, você sabe até onde você pode e deve ir? Então, tudo isso a gente conquista através desse autoconhecimento. É uma jornada, olha só, é uma jornada de autodescoberta. Que ajuda o quê? Nas tomadas de decisões mais conscientes, entender as suas motivações, entender o quê? A forma como você vai viver de acordo com esses princípios. Princípios de família, né? Princípios morais. Então são vários meios que você consegue conquistar aí esse autoconhecimento. Então essa máxima ela continua assim sendo relevante, tá? Nos dias de hoje, destacando a importância do autoconhecimento como um caminho, tá? Coloca isso dentro da sua cabeça. O autoconhecimento ele é o caminho para quê? Para uma vida mais significativa e uma vida mais autêntica. E hoje a humanidade em geral, e isso não tem a ver com classe social, isso é quem tem dinheiro, é quem não tem dinheiro, quem tem um cargo elevado, quem não tem esse cargo lá, né? Lá em cima, não importa se você é sozinho, se você é casado, se você mora com a família, não importa. Hoje as pessoas entram em sofrimento emocional e isso vai acarretando doenças mentais justamente por ela se encontrar em conflito e não encontrar respostas. Talvez eu tenha dinheiro, mas a minha vida não está tendo sentido para mim, entendeu? Então o que eu posso fazer para melhorar isso? Você deve buscar justamente isso, o autoconhecimento, para que você traga sentido à sua vida, à sua existência, que você deixe um legado por onde você passar, que você construa a sua própria fortaleza, que você construa a sua própria essência, que você saiba que de fato quem você é, o que faz sentido para você. E a partir disso você consegue ter essa vida plena. O que é ter uma vida plena? Olha só, eu vou me libertar, né, dessas armadilhas mentais, emocionais, que talvez me acompanhem desde a minha infância, mas eu sempre fiz de conta que elas não existem, eu não tenho esse processo de aceitação, reconhecer que eu preciso trabalhar, e isso não é sinônimo de fraqueza. Olha o que nós falamos aqui antes, né?
Que o autoconhecimento, ele te conduz para uma vida plena e sábia. Então, quando a gente cuida dessas questões emocionais e mentais, é a mesma coisa da gente estar cuidando do nosso corpo, da nossa vida profissional, da nossa vida financeira. Então, isso tem que trazer, isso tem que fazer sentido para a nossa existência. Isso é muito importante. Então, coloca o critério, tá? Esse é um critério, é um crivo. Eu tenho que passar pelo processo do autoconhecimento, as minhas tomadas de decisão, os meus planejamentos, como eu me enxergo daqui 5, 10 ou 15 anos, isso tem a ver com os meus valores, é o que eu quero para a minha vida. Porque aí sim você consegue começar a construir uma base sólida para aquilo que você vem buscando na sua vida. As coisas vão começar a fazer sentido, porque enquanto você continuar tomando decisões, buscando aquilo que você acha que é socialmente aceito, que é o que as pessoas esperam de você, que muitas vezes elas não esperam nada, isso é fruto da nossa imaginação, né? A gente começa a imaginar que vamos ser aceitos socialmente por isso, por aquilo, ou que a gente tem que ser isso, ou que fulano acha que eu tenho que ser assim. E aí você começa a fazer buscas na sua vida de acordo com o que você acha que as outras pessoas querem, que elas esperam de você, e aí você vai o quê? Se distanciando cada vez mais da sua própria essência, de você mesmo, e você se perde nesse caminho. É onde a gente vê, de repente, pessoas, tá, que são aí milionárias, de repente elas colocam, né, fim na sua própria vida, porque nada mais faz sentido. Então, quando você só fazer esse processo de reflexão, você vai conseguir entender o que leva uma pessoa, talvez que você olha e fala assim, fulano deve ser muito feliz, fulano tem tudo, ou então você não entende quando né, de repente vem aí, a mídia traz aí uma notícia, que uma celebridade, por exemplo, né, ceifou a própria vida. Por que será que deixou de ter existência para ela, a vida dela? Né? Que muito provável ela se distanciou, ela se perdeu de si mesma, ela desconectou da sua própria essência, dos seus valores, das suas referências. Nós precisamos disso, ter clareza sobre nós mesmos, para que isso sirva de calmante para nossa alma, para que isso sirva o quê? De remédio para quando essas dores, essas crises existenciais, elas surgirem, elas vão surgir porque elas fazem parte, tá, de nós seres humanos. Quem entrar aqui e falar para mim, eu não tenho isso, tá, é porque não está se aceitando, porque esses conflitos existenciais fazem parte do ser humano, tá? Se você é ser humano, a não ser que você não seja ser humano, você seja anjo, né, tá aqui na terra, no meio de todos nós. Mas caso contrário, todos nós, independente do momento da nossa vida, nós vamos ter esse questionamento, nós vamos ter essa busca de quem nós verdadeiramente somos, né? E você pode trabalhar isso a sua existência toda, você ainda vai assim, lá no seu último suspiro, no seu último momento, você talvez ainda vai se questionar, será que eu fiz tudo? Né? Será que eu realizei tudo aquilo que eu quis? Será que eu olhei para mim com carinho? Será que eu cuidei de mim tão bom assim? Então a gente vai sempre se questionar, tá? E eu quero trazer aqui para vocês agora, nós fizemos essa introdução maravilhosa, bem longa, mas muito necessária, né? Falar sobre o autoconhecimento, e eu quero trazer para você agora uma reflexão de como que você pode começar a trabalhar esse autoconhecimento de uma forma muito autêntica, de uma forma muito assim carinhosa com você mesmo, tá? Então eu quero que você tenha consciência que o quê? Que o autoconhecimento ele é um processo contínuo e pessoal. Eu, Andréia, não consigo desenvolver o seu autoconhecimento, mas eu, Andréia, como uma profissional coach, tá? Eu consigo o quê? Te conduzir nessa jornada. Por que eu estou falando isso? Porque você, tem que olhar e saber que esse é um processo individual, é um processo seu. Qualquer outra pessoa, qualquer outro profissional que você buscar apoio, que você buscar ajuda, um terapeuta, um psicólogo, um profissional coach, ele vai o quê? Te ajudar, tá? Te levar durante essa jornada, ele vai te conduzir, mas o processo é seu. É algo que somente você consegue fazer com você. Eu não posso chegar e falar para você, olha aqui, os seus valores são isso e isso. Mas eu posso, através de ferramentas poderosas do coach,
o que? Trazer esse despertar para a sua vida, conseguir fazer com que você enxergue isso, tá? Então, ele é um processo contínuo, é um processo pessoal e você pode o que? Abordar de diversas maneiras diferentes, tá? Com base nas suas próprias histórias, nas suas próprias necessidades, nas suas próprias vivências. Realmente é se conhecendo, sabe? Se percebendo como que você se comporta, como que você reage, que você vai conseguir formar essa autoconsciência. O que é o autoconhecimento? O autoconhecimento ele é uma autoconsciência sobre você mesmo. Você começa a ter consciência de quem você é. E isso é muito importante, tá? E aí você começa a se tornar uma pessoa diferenciada. Por quê? Porque você não vai ser uma pessoa manipulada, você não vai ser uma pessoa fácil de ser influenciada, porque você se conhece, você sabe onde estão os seus valores, você sabe o que faz sentido para você, o que não faz sentido para você. Então você deixa de ser uma marionete, né? Não só das pessoas, mas da sociedade em si, principalmente das redes sociais. Então você começa a buscar essa integridade entre você e você mesmo, né? A gente precisa nos olhar de forma bem íntegra e ser verdadeiro com nós mesmos. Se eu não fizer isso, eu não consigo nem começar a trabalhar o meu autoconhecimento. Eu não consigo nem dar o primeiro passo. Então, o primeiro passo é isso, você tem que ter essa aceitação sobre si mesmo, que de fato eu sou, quais são minhas fraquezas, quais são os meus pontos de melhoria, quais são as minhas fortalezas, quais são os meus pontos fortes, quais são os meus valores, quais são os meus princípios, como eu me percebo de verdade, como de fato eu quero ser, por que eu de fato eu não sou a pessoa que eu tanto gostaria de ser, né? Eu vou trazer um exemplo bem simples para vocês, tá? Eu sempre quis falar com as pessoas, eu sempre quis me comunicar com as pessoas, eu sempre quis palestrar, mas eu tinha o quê? Problema enorme, tá? E eu não sabia, eu não conseguia falar, travava mesmo, tá? Parece que eu tinha engolido uma bolinha aqui, tinha parado aqui, ficava presa na garganta, eu não conseguia me comunicar com as pessoas. E aí, dentro do processo de autodesenvolvimento, né, através aqui do coach humanizado, da metodologia do PHC, o que aconteceu? Eu descobri, tá, depois de 42 anos, que tudo isso tinha a ver com um processo de rejeição, porque eu trazia uma rejeição muito grande, então para mim todos me rejeitavam, meus filhos, minha mãe, meus irmãos. Então você imagina assim, ó, com 42 anos eu consegui superar isso. Então imagina você passar uma vida inteira se sentindo rejeitada por tudo e por todos, né? Então eu logo pensava, se eu vou falar em público, ninguém vai me ouvir, vão me julgar. Tá? Então, eu tinha esse bloqueio, eu não conseguia vir aqui fazer uma live, eu não conseguia subir num palco, fazer uma palestra, gravar uma aula, nada, era uma trava mesmo, e eu precisei o quê? Reconhecer o momento que foi gerado, que foi instaurada, né, aqui no meu inconsciente, essa crença, né, esse medo do julgamento, de que eu não era boa o suficiente, e tem um monte de coisa em torno disso. Mas o dia que eu tirei isso, o dia que eu identifiquei, ressignifiquei isso, a minha vida começou a caminhar. Eu comecei, de fato, a me tornar a pessoa que eu sonhava ser, né? Então, eu me idealizava de uma forma e eu não conseguia chegar lá, e eu não entendia o porquê que eu não conseguia chegar lá. Então, o autoconhecimento, ele te proporciona muitas coisas, tá? Ele te proporciona um sentido da sua existência, ele realmente te traz clareza. E não quer dizer que eu não vou mais sofrer, né? A gente fala muito da dor emocional, do fato do sofrimento, né? Da gente passar por adversidade, da gente errar nas tomadas de decisões. A gente vai continuar fazendo isso, porque nós somos seres humanos, né? Nós não somos deuses. Então nós não vamos adivinhar mais qual é a melhor decisão. Mas quando você sabe o que você trouxe ali, os seus valores, que você trouxe os critérios que são importantes, quando você tem clareza, tá, da sua tomada de decisão, o que acontece? Mesmo que não foi a melhor decisão, você fala, ok, e aí? O que eu aprendi com isso? E vida que segue, bora pra frente, né? Você começa a olhar com aquilo que passa na sua vida, no seu dia a dia, como desafio. Você passa a olhar para tudo isso com o olhar do que? De aprendiz. Você vai desenvolvendo de uma forma muito natural a sua resiliência.
Por isso que eu falo muito que a resiliência, nós vamos falar nessa jornada também sobre a resiliência, mas para mim a resiliência, ela faz parte desse processo do autoconhecimento, porque ela te traz justamente isso, né? Você saber se recompor e, vou seguir em frente, porém, um pouco melhor a cada vez, né? Porque quando você se permite que as experiências da sua vida, elas agreguem valor na sua vida, tá? Aí sim você vai se tornando cada vez mais uma pessoa, né, mais forte, mais capaz, mais consciente de si mesmo. Agora, se você escolhe olhar para suas adversidades como uma vítima, como um coitado, arrumar a culpa, justificar as suas ações e aquilo que acontece com a sua vida, né, arrumar culpados para isso, eu sinto dizer que você vai continuar com a sua vida muito estagnada, tá? Então, para que você consiga trabalhar esse pilar muito importante, muito necessário na sua vida, eu quero falar com você sobre os pilares do autoconhecimento que pode o quê? Serem aplicados na sua vida, tá? De uma forma, trazer para o seu dia a dia mesmo, que ele vai o quê? Ele vai começar a trazer uma nova perspectiva para a sua vida. Você vai começar o quê? A ter esse olhar que eu tô te falando, que é esse olhar de compaixão com você mesmo, tá? Você vai suspender aí esse auto-julgamento, essa autocrítica, você vai parar de se invalidar, você vai começar a olhar para você de uma forma muito diferente a partir de uma reflexão. Eu vou falar para você só isso. Pega, anota, se você está aí assistindo agora, se você quiser, já pega lá o seu papel, sua caneta para você anotar quais são esses pilares que vão transformar a sua vida, que vão impactar a forma como você se percebe, a forma como que você olha para você mesmo a partir de hoje, a partir de agora, tá? Então é isso mesmo, já ia falar assim, mas já, André, assim, já uma transformação assim? Sim, já uma transformação, a partir do momento que você se propõe a olhar para isso que eu vou falar agora, com um olhar de aprendiz, com um olhar de reflexão, um processo de autoaceitação mesmo, porque não existe outro caminho. Se eu não olhar que eu não sou boa nisso, se eu não aceitar isso, eu não vou conseguir melhorar isso, tá? Então, é mais ou menos assim que a gente traz para vocês. Então, vocês podem encontrar, tá? Já vou deixar claro aqui, vocês podem ali encontrar diversas formas, tá? De você trabalhar o seu autoconhecimento. Existem diversas abordagens, mas eu vou trazer para você agora uma abordagem humanizada, tá? Essa abordagem, ela é testada e validada por mais de 3.000 alunos nossos que já utilizaram isso em suas vidas e já tiveram, tá, transformações. A gente tem muitos depoimentos. Se vocês quiserem ver depois depoimento dos nossos alunos, aqui no destaque, que são aquelas bolinhas que tem aqui no perfil do Instagram, lá tem um destaquezinho que tem ali os depoimentos dos nossos alunos. Então, vocês podem ir lá ouvir os depoimentos dos nossos alunos que tiveram a vida deles impactada, transformada de forma positiva, tá? Aplicando um pouquinho, né? Aplicando a nossa técnica que é o método PHC. Mas eu tô trazendo aqui para vocês um pouquinho dessa técnica que você aplicar isso na sua vida já vai fazer diferença. Então aproveita e olha só, vocês que estão chegando agora, todos os dias, 6h45, nós estamos aqui trazendo esse conhecimento para você. A primeira abordagem, né? O primeiro pilar aí que eu vou trazer para você, tá? Dentro desse processo do autoconhecimento é a reflexão. Você precisa, tá? Tirar um tempinho e pensar sobre você mesmo. Você pode fazer isso durante você vai tomar o seu café. Gente, eu coloquei o meu café aqui. Olha só, não se assuste, é o tanto de café que eu tomo de manhã. Eu coloquei meu café aqui e não tomei ainda. Mas olha só, quando eu vou parar para tomar o meu café, que não vai ser mais esse, né? Porque esse já deve ter gelado. Quando você parar para tomar o seu café, tira esse momento para refletir e fala assim, eu não tenho tempo nem para pensar em mim mesmo. Você tem tempo sim. Você tem debaixo do chuveiro, na hora que você vai tomar o seu banho, na hora que você vai tomar o seu café, no seu horário de trabalho, aí naquele intervalo do café. Você consegue sim parar para tirar 5 minutinhos para refletir sobre você quando você acorda ou quando você vai dormir, você deitar, em vez de pegar o celular na mão, ficar ali até o sono, né? Às vezes tem gente que dorme com o celular na mão, mas olha lá, vai lá, tira esse tempinho e vai refletir sobre você. Pensa sobre você mesmo, sobre as suas experiências daquele dia. Se você fizer isso, poxa,
O que aconteceu hoje? Não ignora as coisas que acontecem com você. Reflete sobre as suas experiências de vida, o que você viveu, sobre as suas emoções, o que fez sentido, o que não fez sentido para você. Se família é importante para você, esse é um dos seus valores, um dos seus principais valores. Se quando você pensa em fazer algo, por exemplo, se alguém te convida para um almoço e você fala assim, mas eu só vou se eu posso levar minha família, porque você tem um valor de família muito forte, muito grande. Então isso é um critério para a sua referência de vida. Isso é um critério para as suas tomadas de decisão. Você só vai ser uma pessoa verdadeiramente feliz quando você toma uma decisão que você sabe que vai o quê? Beneficiar a sua família como um todo e não somente você. Começa a fazer sentido para você o que eu estou querendo trazer de informação para você? Então você não vai conseguir trabalhar o autoconhecimento se você não tirar um momento para a sua reflexão. Isso é muito importante. Isso é altamente necessário para a nossa saúde mental, para a nossa saúde emocional e, consequentemente, para a nossa saúde física, porque as nossas emoções, elas afetam de uma forma geral, tá? O nosso sistema, o nosso corpo, a nossa saúde física. Então, se você quer isso para a sua vida, tire esse minuto para você. Se você tirar 5 minutos por dia, tá? Para você fazer essa autorreflexão, isso vai te ajudar a compreender melhor quais são as suas motivações e quais são os comportamentos que você deve ajustar, que você deve adquirir ou você deve deixar de ter. Para quê? Para que você conquiste aquilo que faz sentido para você. Aquilo que faz realmente, que vai de encontro aos seus sonhos, aos seus objetivos. Então, eu estou trazendo uma reflexão para a vida, só que às vezes a pessoa, ela olha só para os objetivos dela. E ela esquece que ela é o ser humano que vai lá conquistar aquele objetivo. Não é a minha mãe, não é minha esposa, não é meu amigo, não é meu chefe, não é meu filho que vai lá buscar aquilo que é importante para mim. Sou eu. Então, se eu me ignorar no processo, se eu não me olhar e falar assim, eu que tenho que estar 100% para ir lá e conquistar aquilo que faz sentido para mim, não vai acontecer. Então, olhe para você com carinho, olhe para você com muito amor, com muita compaixão. Se você trouxer isso para a sua vida, você já vai ter um salto muito grande. Escuta o que eu estou te falando, tá? Vamos agora para o nosso segundo pilar, a autoconsciência emocional. Não sei se você sabe, mas as suas emoções, elas são responsáveis pelos seus comportamentos. Como você age agora tem a ver com as suas emoções. Se você parou aqui para me ouvir, né, você teve esse comportamento, essa atitude, tem a ver com suas emoções. Então, você ter uma autoconsciência emocional, ela é muito importante. O autoconhecimento e a autoconsciência emocional, ela guia nossas vidas. Então, você saber reconhecer, e mais do que reconhecer, você compreender as suas próprias emoções e como elas estão influenciando a sua vida no dia a dia, vai trazer para você uma mudança de estado muito grande. Meus pensamentos, por que eu estou pensando sobre isso? Por que eu não consigo me livrar desse pensamento que está tirando o meu foco, esse pensamento que está me disparando a ansiedade? Entendeu? Você começa a refletir por que tudo que eu vou fazer eu acredito que não vai dar certo, que eu não mereço, que não é para mim. Eu tenho esse tipo de pensamento e quando eu quero, eu estou muito feliz, né? Tipo assim, olha, isso é só um sonho. Não! O seu sonho, escuta o que eu estou falando para você, o teu sonho, ele pode sim se tornar realidade. Mas sabe do que ele precisa? Ele precisa que você vá lá, pegue ele e traga para a realidade. Porque enquanto você deixar o seu sonho só na esfera de sonho, você nunca vai conquistar. Agora, você pegar o seu sonho e colocar ele aqui como um objetivo, traçar metas, estratégias, você vai lá e realiza. Só que tem também um processo, uma forma como você deve fazer isso para que não gere frustração para você. E às vezes é não saber sobre isso que as pessoas vão se auto-machucando durante as suas existências, né?
Elas colocam o sonho de uma forma, ou elas trazem aquele sonho de uma forma que não é realizável, não é mensurável. Todos os sonhos a gente pode concretizar, mas, poxa, eu só vou ser feliz com 1 milhão. Tem pessoas que têm isso na cabeça, né? Eu só vou ser feliz o dia que eu tiver 1 milhão. E aí elas deixam de viver, deixam de ser felizes todos os dias da vida dela, porque ela só vai ser feliz quando ela conquistar aquele 1 milhão. Agora, se ela trouxer esse sonho para a realidade, ter clareza de como que ela pode conquistar esse 1 milhão, traçar metas e objetivos, ser feliz todos os dias da vida dela, realizando, cumprindo e comemorando as pequenas metas, muito provável que um dia essa pessoa vai sim conquistar isso na vida dela. Você entende? Então a diferença é você largar o seu sonho lá na esfera do sonho, da imaginação, e outra é você trazer isso para a realidade e saber que você pode sim realizar isso. E aí, através do autoconhecimento, você faz esse ajuste em você, porque você é a criatura, você é o ser que vai lá realizar isso. Então não tem como você ignorar, se você se ignorar nesse processo, tá bom? Terceiro ponto, tá? Terceira aqui reflexão, terceiro pilar, tá? Essas aqui são dicas, uma abordagem humanizada para que você desenvolva o seu autoconhecimento, tá? Então, o terceiro pilar é a autocrítica construtiva. Tem pessoas que usam o autofeedback, né? Outro nome para isso, mas você se autoavaliar de uma forma o quê? Construtiva. Não é para você se autoavaliar e falar assim, eu não presto mesmo, eu sou um zero à esquerda. Eu falei isso, gente, eu falei isso sobre mim mesma muitos anos da minha vida. Qualquer coisa que eu ia fazer, se eu ia ferver, sei lá, um chá e eu deixava derramar no fogão, né? Eu colocava lá para ferver lá e a gente sabe quando a gente coloca o chamate por cima, ele ferveu, ele bufe, né? Um leite que eu ligava no fogão, eu já falava, nossa, eu sou um zero à esquerda mesmo. Por quê? Porque eu me sentia burra, de fato eu me sentia burra, né? Eu achava que eu era uma pessoa burra, que eu nunca na minha vida ia ter um aprendizado. E isso foi eu tinha mais de 30 anos, tá? E eu pensava assim. Literalmente eu me considerava uma pessoa burra. E quando as pessoas faziam qualquer elogio a mim, eu desconsiderava. Eu falava, imagina, eu sou burra. Eu sou um zero à esquerda. Gente, isso era tão impregnado em mim que era assim que eu respondia as pessoas, na lata. Porque era natural, era no automático, porque eu assim me sentia. Eu achava que eu era incapaz e hoje eu sou professora de pós-graduação. Olha só, hoje eu sou neurocientista, com as minhas limitações. Porque eu tive consciência qual eram as minhas limitações e eu percebi, não é que eu sou burra, eu sou uma pessoa neuroatípica, eu sou TDAH, eu tenho algumas limitações. Então, como que eu vou me dar com as minhas limitações para que eu conquiste de fato todos os meus sonhos e me torne a pessoa que eu quero ser? Você entende? A partir do momento que eu conheci pessoas que ficaram tetraplégicas, ficaram só daqui para frente, daqui para cima com movimento, se tornaram palestrantes, escritores, famosos, coaches. As pessoas viajam hoje o mundo inteiro, depois que elas ficaram tetraplégicas, tá? E elas conquistaram o extraordinário na vida delas. Você acha que diante disso eu ia continuar sentindo pena de mim mesma? Que eu ia continuar achando que, tá bom, eu sou neuroatípica, eu sou TDAH, então eu não posso fazer mais nada da minha vida? Olha, foi um tapa na minha cara. E aí sim eu mergulhei fundo nesse autoconhecimento e trouxe essa reflexão. Quais são as minhas limitações? Eu tenho consciência das minhas limitações. Então eu parei de me sentir uma coitada no mundo e passei o quê? A traçar as minhas metas, os meus objetivos de acordo com as minhas limitações. Como que a Andréia poderia se tornar uma pessoa altamente produtiva, mesmo sendo TDAH, mesmo tendo dislexia? Como que ela pode ir adiante, me respeitando, me amando? Primeiro eu tive que me acolher. Depois eu tive que me aceitar como eu era e eu tive que trabalhar essa autorreflexão. Quais são os meus limites?
E aí, a partir disso, eu conseguia construir. A partir disso, eu comecei a ter clareza o que de fato tinha sentido na minha vida e o que eu poderia fazer para chegar lá. Hoje, gente, nós temos todos os recursos do mundo à nossa disposição. Nós temos médicos, nós temos remédios, né? Nós temos terapias, nós temos a tecnologia. É só você fazer. Tá, Andréia, mas eu não sei como fazer, eu não sei como trabalhar isso em mim. Então, venha fazer o método PHC. Venha fazer esse processo de autodesenvolvimento 100% humanizado. Aí você vai conseguir transbordar, é com você mesmo. Depois, se você decidir, se você quiser, você pode ensinar isso para outras pessoas. Porque fazendo esse curso, esse treinamento, você passa por esse processo de autotransformação e você é certificado para você trabalhar com outras pessoas, levar esse conhecimento para outras pessoas. Porque eu não quero que esse conhecimento que fez toda essa transformação na minha vida, ele fique retido para a Andréia. Não! Eu quero que o mundo tenha conhecimento disso, da sua própria capacidade. Como que ela pode chegar lá? Nós temos aí diversas abordagens. E dentro desse método você vai aprender exatamente saber isso. O que faz sentido para mim? O que eu devo buscar na minha vida? Então, esse processo dessa autocrítica, você fazer essa autoavaliação, você ser uma pessoa muito honesta com você, para que você tenha clareza das suas forças, das suas fraquezas, as áreas que você precisa melhorar na sua vida. E não é, gente, eu não estou falando aqui, eu preciso melhorar porque as pessoas querem que eu melhore. Não! Não! Você tem que melhorar, criatura, porque você tem que ser melhor para você mesmo. Porque você tem que dar sentido para a sua vida. Porque você precisa se tornar a pessoa que você sonha em ser, para que você se torne realizado. E eu não estou falando de ganhar dinheiro, porque dinheiro ele vai ser consequência de tudo isso, você pode ter certeza disso. Mas nesse processo você vai descobrir até se você tem essas crenças sobre dinheiro. Por isso talvez você não tenha. Vocês entendem isso? É muito amplo. Só que isso é a coisa mais maravilhosa que você pode fazer por você mesmo. E é só você que consegue fazer isso por você. Nem eu, nem ninguém no mundo tem essa capacidade. A gente pode te conduzir. Eu posso te conduzir. Um dos alunos nossos aqui já formado pode te conduzir. Ou você pode vir aqui fazer o curso e se tornar essa pessoa que você vai se conduzir e conduzir outras pessoas. Vamos falar agora o quarto pilar, que eu já falei, que é a autoaceitação, né? Aceitar a si mesmo. Só que quando a gente fala dessa autoaceitação, a gente fala muito sobre a empatia, né? Mas você também tem que ser uma pessoa que vai trabalhar a autoempatia. Só que a empatia que nós trabalhamos aqui é a compaixão. É você, sabe, ter autocompaixão com você mesmo. Quando eu vou ser empático com o outro, eu vou trabalhar também essa compaixão. E não é aquela empatia de você se colocar no lugar do outro. É aquela empatia de você tentar perceber o mundo a partir do olhar do outro. Então, enxergue o mundo, veja quais são os seus filtros. Como que você enxerga? Quais são os filtros que estão aqui na frente? Quais são as vendas que você precisa tirar para que você tenha essa autopercepção sobre você mesmo, sobre o mundo ao seu redor, sobre as pessoas ao seu redor, a importância delas na sua vida. E aquelas que não são importantes de forma alguma, que você talvez vai ter que se afastar. Que talvez tem pessoas que você tem por perto só porque você acha que você precisa tê-las por perto por algum motivo, por alguma razão. Mas que de fato elas não agregam valor na sua vida. Ao contrário, muitas delas talvez só minam a sua vida todos os dias. Elas contribuem para que você se invalide, elas contribuem para que você não vá adiante. Elas às vezes têm um papel de autossabotadores na sua vida. E talvez sejam pessoas que você não vai romper o seu relacionamento com ela. Talvez você só não precise mais estar todos os dias com ela, porque aquela pessoa que está constantemente com você,
ela influencia sim na sua vida, nas suas tomadas de decisões, nos seus pensamentos, principalmente se você não tem clareza sobre de fato quem você é e quem você quer se tornar. Elas vão influenciar, quer você queira, quer não, elas vão influenciar na sua vida, tá? Então é muito importante que você passe por esse processo de aceitação, que você trabalhe essa autocompaixão, tá? Que você trabalhe essas imperfeições, tá? E falhas, em vez de você se julgar. Então, olha só, o que eu não sou boa? Lembra da Andréia que se sentia burra, né? Eu me sentia burra, eu falava que eu era um zero à esquerda, esse era o nome que eu me dava, tá? Não, eu sou, Andréia, você é um zero à esquerda. Eu falava isso pra mim mesma, não precisava estar perto de ninguém, não. Eu fazia uma coisa errada, eu falava isso. Então, quando eu percebi isso, a primeira coisa foi eu mudar esse meu diálogo. Sabe, qual é o seu diálogo interno? Como que você conversa com você mesmo? Se você se chama de burra, você vai esperar que outra pessoa te chame de o quê? Perceba a inteligência em você? Embora as pessoas percebiam em mim, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada nas coisas que eu faço, né? Então eu sempre fiz com muito zelo, quando eu me propunha a fazer alguma coisa, eu sempre fiz, me dedicava muito àquilo. Então eu acredito que aí as pessoas enxergavam que por trás ali existia alguém com algo a mais, mas eu não percebia isso. Porque eu me definia um zero à esquerda, então para minha mente eu era isso, tá? Então, quando você olha e fala assim, olha, quando eu suspendo o julgamento, esse auto-julgamento, que eu me olho com autocompaixão, e eu falo assim, poxa, olha só, eu percebi que eu não era burra, eu percebi que eu era, né, eu fui atrás de conhecimento, eu fui para uma psiquiatra, eu fui buscar ajuda, e aí eu entendi que eu era TDAH, então é algo que eu não vou mudar, eu nasci assim, vou morrer assim, mas como que eu vou lidar com isso na minha vida, no meu dia a dia? Aí as coisas começaram a mudar e as coisas começaram a fazer sentido na minha vida, tá? Meus alunos sabem bem dessas histórias que eu conto isso dentro do curso. Clareza, né? O que nós vamos falar agora dessa clareza, que também eu acho que eu já falei um pouco sobre ela, mas eu quero trazer aqui como sendo um dos pilares, tá, desse autoconhecimento. Nós falamos sobre a reflexão, a importância, o primeiro pilar. O segundo pilar, a autoconsciência emocional. O terceiro pilar, tá, a autocrítica construtiva. O quarto pilar, a aceitação. E o quinto pilar que nós vamos falar agora, que é o quê? Você ter clareza, conexão com seus valores pessoais. Identificar e viver de acordo com seus valores e princípios fundamentais. Então, lá no comecinho, quando a gente começou aqui a live, eu falei da importância da gente guiar as nossas tomadas de decisões, as nossas vidas, com base nos nossos valores, os nossos princípios, né? E isso traz muita paz para a nossa vida. Então, você quer ter uma vida plena? Quando a gente fala em ter uma vida plena, o que engloba essa sua vida plena? O que é uma vida plena para você? Né? E quando você tem clareza, você suspende o que? A culpa. Quando você suspende o que? Aquele medo de você tomar decisões, porque você tem essa conexão com aquilo que é importante para você. Tudo que você faz e fala assim, nossa, eu estou tomando essa decisão porque isso faz sentido para mim. Isso vai agregar os meus valores, isso vai agregar valor à minha vida, à minha existência. Você deixa de, sabe, torrar dinheiro à toa, né? Tem gente que torra muito dinheiro e depois fala assim, ixi, não faz sentido para mim. Por que eu investi nisso? Por que eu gastei com aquilo? Né? Eu fui porque todo mundo foi. Então você começa a parar de fazer isso e começa, se para você é importante poupar para você conquistar algo importante na sua vida, você vai priorizar isso. E tem gente que não acaba gastando aquele dinheiro que ele iria poupar porque às vezes ele se sente constrangido em dizer para as pessoas que ele não vai participar de determinada coisa. Vão achar que eu não tenho condição. Não! Você tem condição, você só vai decidir aonde você vai investir. Se você vai sair ali, né, naquela balada e torrar aquele dinheiro, ou se você vai poupar esse dinheiro para você investir em você, em algo que é importante para você. Você viu só? Eu trouxe um exemplo bem simples, mas que se você refletir sobre isso, você às vezes faz isso, tomadas de decisões com base naquilo que é importante para outra pessoa. Né? E se você se sente assim, por que você se sente assim? Tá? O sexto pilar que eu quero trazer para você é o quê? A busca de feedbacks, né? Esse pilar aqui, gente, ele é muito importante, mas não é todo mundo que está preparado ainda para ele, tá? Você ter a coragem de perguntar para as pessoas sobre você.
ela falarem para você, por exemplo, pontos fortes e pontos negativos, vamos supor. Se você não está preparado para ouvir, ainda talvez não seja o momento. Você precisa trabalhar primeiro os primeiros pilares, os pilares antes disso, para que você aceite o que as pessoas vão dizer sobre você. Não é porque a pessoa falar assim, eu acho que você é uma pessoa grosseira. Não é que, será que eu sou mesmo essa pessoa grosseira? Não é porque se você não estiver preparado para essa aceitação, você vai se ofender, você vai ficar triste com o que a pessoa possa dizer a seu respeito, você vai levar isso para um lado pessoal, talvez você deixe de falar com essa pessoa. Então, como que você reage às críticas, né? Como que você aceita, você traz isso? Porque quando alguém me faz uma crítica, sabe o que eu falo? Primeira coisa que me vem à cabeça, gente, isso aqui é tão treinável que é natural, você vai para o piloto automático, mas com coisas boas. Então, quando alguém me faz uma crítica, eu só olho e falo assim, será que realmente eu preciso melhorar isso? Você entendeu? Ou então eu olho e falo assim, bom, não faz sentido algum essa crítica, porque eu realmente, né, posso ter passado essa impressão, mas na verdade eu não sou isso, não foi essa a minha intenção, né? Quando você tem os seus crivos para você validar o que a pessoa está falando ou não, se você está aberto a essa reflexão, se alguém fala que você tem que mudar alguma coisa em você, você consegue avaliar, você fala muito alto e não sei o quê. Poxa, realmente eu falo alto, é o meu jeito de falar, mas talvez em alguns ambientes eu devo, né, moderar esse meu tom de voz, eu devo me policiar, porque aquele ambiente ele não é propício para que eu tenha, né, essa exaltação. Porque eu lembro de uma pessoa, não me lembro quem contou isso, que uma pessoa ela tinha esse timbre, esse jeito de falar alto, e ela chegou num velório falando assim. E isso trouxe uma impressão muito ruim. É como se ela tivesse ali, estava todo mundo triste, chorando, e ela, por ela ser essa pessoa que fala e gesticula alto, e do jeito que ela gesticula, geralmente essas pessoas que falam alto, elas acabam se gesticulando muito, ela trouxe uma impressão ruim para o velório, né? Então, eu não lembro alguém que estava contando esse exemplo. Então, ela é muito importante para quê? Para que você traga essa reflexão. Realmente, o meu jeito em alguns lugares não cabe, eu preciso me policiar. Não é que eu vou mudar, né? Eu vou me adequar ao ambiente que eu estou. Então, eu não posso ser eu mesma, né? Extrovertida, alegre dentro de um velório, por exemplo, né? Então, a gente tem que trazer essa reflexão, se auto-perceber, porque tem pessoas que não têm, né? Não tem filtro. Elas vão e vão. Então, quando eu quero evoluir, quando eu quero me tornar uma pessoa melhor, eu começo a trabalhar esses pilares na minha vida. Bom dia, Fernanda! Então, seja bem-vinda. Agora, gente, nós vamos para o nosso último pilar desse autoconhecimento, que é o quê? Aprendizado contínuo. O processo de evolução. Nós, tá? E nós seres humanos, nosso processo de evolução, ele é contínuo, ele não cessa nunca. Nós somos seres em evolução. Qualquer pessoa no planeta Terra está passando por um processo de evolução. Então, gente, o aprendizado, ele é contínuo. O autoconhecimento, ele é todos os dias. Essa autoconsciência emocional que eu trouxe para vocês como nosso segundo pilar, ele é contínuo. Essa autoavaliação sobre você mesmo, ele é contínuo. Isso não é autojulgamento, tá? É autoavaliação. Estar disposto a crescer, a evoluir ao longo do tempo, buscando constantemente novos conhecimentos e experiência, é que vai fazer você viver o extraordinário na sua vida. Ter essa consciência é muito importante. Ter essa consciência te leva a viver o extraordinário. E o que é viver o extraordinário, Andréia? É algo que só você vai poder dizer, porque você vai sentir isso dentro de você. Quando você romper os medos, as suas fraquezas mentais e emocionais, aí sim você vai conseguir sentir essa liberdade de ser você mesmo. Só que se você descuidar, se você não se auto-aplicar,
tudo isso que a gente está falando, esse processo de autorreflexão, se você, olha só, um dia tem 24 horas, dessas 24 horas você não conseguir tirar 5 minutinhos, 5 minutinhos para você fazer uma autorreflexão sobre você, sobre a sua vida, sobre as suas emoções. Se você não for capaz de fazer isso, quem que vai ser capaz de fazer algo por você? E o mais lindo de tudo isso é que você traz isso para a sua vida e você quer compartilhar, você busca compartilhar, você começa a se dedicar de uma forma que você transforma vidas. Olha só, os nossos alunos, nós temos hoje, mais de 3.500 alunos, eu não sei o número exato aqui para vocês, eu falo mais de 3.000, tá? E aí quando chegar nos 4.000, eu falo mais de 4.000 para vocês. São pessoas, são médicos, são psicólogos, são terapeutas, são nutricionistas, são educadores físicos, são empresários, são empreendedores. Esses são o perfil das pessoas que fazem o nosso curso. Todas essas pessoas buscaram o método PHC para a sua própria evolução. E todas essas pessoas aplicam hoje na vida delas. Algumas se tornaram profissionais coach e dedicam 100% da vida delas a impactar e a transformar a vida de outras pessoas através dessa metodologia. Outros aplicam dentro do seu próprio negócio, tá? Elas utilizam na sua prática profissional. Tem nutricionista que utiliza as ferramentas do coach dentro dos seus atendimentos de nutrição. Tá? Educador físico, psicólogos, elas utilizam, porque é um processo natural isso. Você não vai nem ter que se esforçar, tá? A Kaliane falando aqui, sim, eu aprendi no método PHC o autoconhecimento e o autocuidado, e agora na pós em neurociência sei que vai agregar, no pós em neurociência vai agregar muito mais. Então, gente, é isso que vocês têm que buscar. Essa verdadeira transformação. Só que aí nós temos, por exemplo, profissionais que fizeram isso e conseguiram falar assim, uau, né? Eu quero ser, por exemplo, um terapeuta. Você entendeu? O processo de evolução foi tão grande que ela conseguiu definir o que ela quer para a própria vida. E aí elas conseguiram performar, ter sucesso naquilo. Então eu tenho aqui isso de história, eu vou começar a convidar os nossos alunos para a gente fazer umas lives aqui, para eles virem falar, né, esse impacto na vida deles através desse conhecimento. O autoconhecimento, ele é a base de tudo, a gente não consegue fazer nada, né, performar na nossa vida, a gente não consegue subir os degrauzinhos desse processo de evolução que nós todos estamos predestinados aqui na Terra. Nós viemos para cá justamente para isso, para evoluir. Então, se a gente não consegue trabalhar esses pilares que nós trouxemos para vocês, nada acontece, nada transforma na vida de vocês, tá? Então, tem que ter essa autoconsciência, tem que ter esse autocuidado, essa autocompaixão com você mesmo, tá? E evitar, tá, gente? Evitar que danos maiores causam, porque eu estou falando aqui da mente humana, tá? Eu tô falando aqui do ser humano, do que nós verdadeiramente somos feitos. Nós somos feitos da matéria, né? Que é o nosso corpo físico. Nós somos feitos de uma consciência, que hoje não temos como, né? A ciência ainda não prova da onde veio essa consciência, a alma, né? Eu gosto de falar dessa consciência como alma, que é o nosso ser humano. Então, assim, nós somos feitos disso. E da onde que vem tantas dores, tantos medos, né? E não é, né? Como eu falei no começo da live, não é questão de ter dinheiro, não. Porque se fosse assim, a gente não via muitas pessoas, né, bem-sucedidas ceifando as próprias vidas. Mas é porque você olhe para você com todo esse carinho, com todo esse cuidado que a gente falou aqui, e que você consiga trazer esse impacto positivo para a vida de vocês. Tá certo? Trabalhar esse autoconhecimento é muito importante, é muito necessário, pode guiar a tua vida de uma forma que você não imagina, pode impactar a vida de outras pessoas de uma forma que você não imagina, e no final de tudo isso você terá deixado um grande legado no mundo. E tem pessoas que não têm conhecimento, não têm estudo, mas têm muita sabedoria. E essas pessoas deixaram muitos legados que influenciam a nossa vida
até hoje. Pessoas que existiram, né, em épocas aí remotas, que não tinham tecnologia, não tinha nada, né, não tinha um carro, não tinha um telefone, não tinha internet. E essas pessoas conseguiram deixar legado no mundo. Por que será que Buda conseguiu deixar um legado no mundo? Jesus Cristo deixou um grande, né, o nosso mentor, o nosso verdadeiro guia. Então, assim, são pessoas, né, e eu não vou nem falar de Jesus, porque ele está muito além do que a gente possa querer se comparar, né, mas o restante trouxeram mensagem, trabalharam mensagem para nós, que perpetua, como a frase que nós abrimos a live. Conhece-te a ti mesmo. Como que uma frase dessa, com pouquíssimas palavras, né, criada há mais de 2.500 anos, que a gente não sabe exatamente quando, mas se sabe que foi mais ou menos 5 séculos antes de Cristo ali, 5 ou 6 séculos antes de Cristo. Como que uma frase dessa ecoa dentro de nós até hoje e vai continuar ecoando por alguns milhares de anos aí, porque nós seres humanos vamos estar sempre nessa busca dessa autoevolução, desse autoconhecimento. Então, pratique aí os 7 pilares do autoconhecimento que nós trouxemos. Se você que chegou por último depois, a live vai ficar gravada por poucos dias, tá? Elas não vão ficar aqui eternamente gravadas, né? Salvas aqui, depois nós vamos baixar, tirar do ar essa live, mas aproveita, tá? Vai lá, volta aqui a live, compartilhe com pessoas que você acredita que precisam saber disso, precisam ter essa autoconsciência sobre o autoconhecimento. E aí você vai ter a sua vida impactada e vai contribuir para que outras pessoas também tenham a própria vida impactada. Um forte abraço, nos vemos aqui amanhã, tá? Em geral, nossas lives vão durar ali 40 minutinhos, tá? Que esse é porque eu tenho aula de manhã e hoje eu não tive aula, então eu me estendi um pouquinho mais, tá? Obrigada, Caliane. Mas aí nós vamos passar esse mês inteirinho, tá? E se você quer saber o tema das outras lives, vai lá ali no meu Instagram, o primeiro post tá ali com o tema já das lives do mês inteirinho, tá? E se você ainda não me segue, vai lá e me segue. Se você já me segue, mas ainda não ativou as notificações, que é o sininho, vai lá, porque quando a live entrar no ar, gente, aí você vai receber a notificação, porque o Instagram ele não tá avisando, tá? Às vezes a gente tá lá no perfil da Intellectus Coach, que é a nossa escola de desenvolvimento humano, e não aparece para mim que lá tá online ou que lá tem um post no Store. Às vezes não aparece o Store da Intellectus, não aparece para mim, porque o Instagram não tá fazendo essa entrega como era antes, né? Então, se você quer realmente ter acesso a esse conteúdo, vai lá, siga o meu perfil, você vai lá, clica lá no sininho para ativar as notificações. Então, toda vez que começar a live, você já vai ser lembrado, tá bom? Um forte abraço, tenha um excelente dia e tire 5 minutinhos hoje para refletir sobre a sua vida. E não só hoje, todos os dias da sua vida. Gratidão pela presença de vocês.